Como vão, Raverim, Sahorai Tovim, uma boa tarde para vocês. Vamos fazer a leitura aqui da nossa quarta parte, da nossa Parashá, Shavua de Nitzavim Vailé, tá? Da nossa porção da semana, tá bom? Estamos no livro aqui de Devarim, tá? Vamos fazer a leitura aqui do Perek 30 e do Passuk 15, tá? Do capítulo 30 e versículo 15, a partir do versículo 15 do livro de Deuteronômio, tá? Vocês podem acompanhar aí. Capítulo 30 do livro de Deuteronômio, versículo 15 diz assim: Re'e natati lefaneha hayon, né? Vejam que eu coloquei perante vocês, né? Lefaneha hayon, hoje. Et ha'haim, ou seja, né? A vida, e ve'et hatov, ou seja, a vida e o bem, né? O bom. Ve'et hamavet, ou seja, a morte, e ve'et hara, e o mal, tá? Então, numa tradução livre, é assim, veja que eu coloco diante de ti hoje, vocês, né? Perante vocês hoje, a bênção, né? No caso, a vida, desculpa, a vida, né? Verraiá. Coloco o bem e coloco a morte, juntamente com o mal. E o versículo 16, ele fala assim: pois eu ordeno a você hoje amar a Hashem, seu Deus, andar em seus caminhos e observar os seus mandamentos, seus estatutos, né? E seus mandamentos racionais, suas mishpatim, de modo que você possa viver e prosperar. Hashem, seu Deus, então abençoará você na terra que você está prestes a tomar posse. Então, esses primeiros dois versículos aqui, o que eles nos mostram? Depois do que nós lemos ontem, né, na porção que falava justamente ali da pessoa querer dizer que a Torá ela não está ao seu alcance, que Deus fala que ela não está no céu e nem está longe, depois do mar ou do continente. Deus fala para a pessoa assim: olha, veja, né, veja, eu dei a você uma escolha, tá? De vida, Raim, né, a Raim, Ve'et Hatov, te dou a vida e o bem, tá? Ou da morte e do mal. O livre-arbítrio, ele é muito claro aqui e espontâneo, tá? Como eu falo, não existe uma predestinação do indivíduo, tá? Vamos dizer bem assim. Então Deus fala assim, ó: perante você hoje, veja, ou seja, né, o próprio versículo aqui de Zeree, ou seja, que estava vendo, Moshe está falando, está aqui o bom e o mal, está aqui a vida e a morte, depois de tudo que ele havia falado, né? Aí vem e continua assim, né? Asher anohi metzaver rayon, né? Eu te ordeno, né? Pois eu te ordeno hoje a você o que? Leah Havá a Hashem, ou seja, amar a Hashem Elolechecha, amar a Deus, o teu Deus. Então você consegue pegar daqui que o que? Amar a Deus é você cumprir os seus mandamentos, né? Como eu já comentei aqui, como você agrada a sua esposa, como você agrada o seu marido, como você agrada uma pessoa que você a conhece, fazendo aquilo que ela gosta, não fazendo o contrário daquilo que ela não gosta, que irrita a pessoa. Da mesma maneira, Deus fala: o que eu gosto é que vocês cumpram os meus mandamentos, porque esses mandamentos são para o quê? Verraiá, para a sua vida, né? Lachaiá, para a sua vida. Então, a vontade de Deus aqui, o amar a Deus, na verdade, é quando nós cumprimos os seus mandamentos e nada mais disso. Tá? Deus não quer que nós nos sacrificamos. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o sacrifício do filho. Ele quer que o filho lhe obedeça, que ele ande nos caminhos, para que ele venha receber aquilo de bom grado que o pai ou sua mãe der. Ninguém quer isso. Da mesma maneira, Deus, que está acima de todos esses conceitos, ele quer que nós não nos sacrifiquemos, que nós vivamos, que nós escolhemos aquilo que é melhor para nós. Tá?
E Deus fala, né, dos mandamentos dos Hukim, dos Mishpatins, que são as leis civis e criminais. Os Hukim são as leis que não tenham uma conotação lógica do que fazer, mas nós fazemos, tá? E fala assim, Hashem, seu Deus, abençoará você na terra que você está prestes a tomar posse, tá? Se você fizer isso e andar corretamente, tá? Você vai viver. Eu separei uns comentários de Irash aqui para nós nos aprofundarmos um pouquinho desse início aqui. Irash fala assim, ó, pro versículo 15, 16, 17 e 18. Ele fala justamente assim, né? Et ha'em ve'et ha'tov, né? Ou seja, para a vida e para o bem. Cada um depende do outro. Se você fizer o bem, será concedida a vida. Enquanto se você fizer o mal, você receberá a morte, como o próprio pagamento do ato do que você fizer. A Torá passa agora a explicar como isto se processa. A Irash vem aqui e fala assim, ó, pois eu ordeno hoje a você, ao quê? A amar. Este é o bem. Amar a Deus, então, é o bem. E dele depende o versículo seguinte, dizendo, de modo que você possa viver e prosperar. Esta é a vida. Tá? O bem é você amar a Deus. A vida é quando você vive e prospera. O mal, mas se seu coração se desviar, este é o mal. E qual é a consequência? O que vocês definitivamente perecerão? Esta é a morte. Tá? Olha que interessante o Passuque 17. Vê assim. Mas se seu coração se desviar e você não escutar e se afastar e se prostrar para outros deuses para servi-los, eu declaro hoje a vocês que vocês definitivamente perecerão. Vocês não terão uma vida longa sobre a terra a qual você está prestes a atravessar o Jordão para tomar posse. Olha que interessante Moshe falando aqui, né? Se o seu coração desviar, o que é um coração desviado? Nós já falamos aqui, a pessoa vai perecer. Só que o versículo literal ele fala assim, um coração desviado é você se prostrar, você se afastar de Deus, você se prostrar para outros deuses para que servi-los. Todo joelho que se dobra perante uma deidade, perante uma imagem, ou um ser humano, qualquer coisa que não seja Hashem, é idolatria. Então Deus já fala ao povo judeu, se vocês se prostrarem para os deuses das nações que eles cultuam, vocês estão compartilhando da sua idolatria. Tá? Versículo 19. Moshe vem falar assim, ó, eu conclamo hoje os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Eu estabeleci diante de vocês a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida, então você e seus filhos viverão. Então Moshe vem e faz o que? Ele toma os céus, né, como testemunha, juntamente com a terra, para testemunharem perante todo o povo de Israel que ele colocou perante eles a vida e a morte. Colocou perante eles a bênção e a maldição. Tá, mas o que quer dizer os céus e a terra como Ed, né? A palavra testemunho aqui. Tá? Rashi tem dois pontos aqui interessantes para explicar. Vamos ler essa análise de Rashi. Olha só, Rashi fala assim. Uma vez que o céu e a terra existem para sempre, quando o mal acometer a vocês, eles serão testemunhas de que eu os adverti a respeito de tudo isso. Então nós temos esse primeiro ponto de Rashi aqui. Quer dizer que os céus e a terra eles são eternos, vão viver para sempre. Então eles vão ser testemunhas. Isso aqui ele bate muito bem com Isaías 43:10 lá, tá? Para quem não sabe, é que quando Deus fala assim, né? Vós sois minhas testemunhas, povo judeu, Israel. Vocês são minhas testemunhas para todos os povos. Ou seja, uma testemunha ela tem que permanecer. E Baruch Hashem, o povo judeu é o único daquele povo antigo que ainda está aqui. Então eles também são as testemunhas de Deus para nós. Os céus e a terra são testemunha para o povo judeu que Deus ofereceu para eles através de Moshe ali a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus vem em Isaías e fala, vocês são a luz para os povos. Vocês são as minhas testemunhas. Para que vocês levem esse povo e saibais que Deus
nenhum antes de mim houve, e muito menos haverá, que eu sou único, que não vai haver um Deus que é homem, nascido de uma virgem, toda essa história. Eu sou Hashem, fora de mim não existe Deus. O povo judeu é a testemunha de Deus na terra para dizer que somente Deus é Deus e que nada que surgiu posteriormente à Torá venha a ser Deus. Tá? Claro e objetivo. Esse é o primeiro ponto. Então a terra e os céus eles são praticamente eternos. Então eles podem ser testemunhas em qualquer canto do mundo que o judeu estiver e falar: vocês estão passando por isso porque vocês não estão obedecendo os mandamentos de Deus. Vocês não estão cumprindo o pacto, a aliança que eu fiz com os seus pais. E que justamente eu reconfirmei com vocês. Um outro ponto, Rashi, ele fala assim, ó: Deus disse ao povo de Israel: olha para o céu, que eu criei para suprir as suas necessidades. Será que ele alguma vez já mudou seus caminhos? Os céus permanecem o mesmo, o universo permanece o mesmo. Será que o globo solar alguma vez não subiu do Oriente, né? O globo solar subiu do Oriente para iluminar todo mundo, conforme está dito, o sol nasce e se põe, né? Conforme está escrito em Eclesiastes lá, 1:5. Então, a outra interpretação de Rashi é dizendo assim, que justamente como os céus eles foram dados para suprir nossas necessidades, chuva, né, as nuvens, todo o processo que nos cerca conforme dia e noite, e o sol que se levanta sempre lá do Oriente e se põe no Ocidente, né? Não sempre foram assim, desde a origem do universo, desde a origem da criação do mundo. Olhe para a terra que eu criei para suprir as suas necessidades. A terra que nós plantamos, comemos, a maioria do que nós vemos a ingerir, tomar, vem da plantação. Tá? Todo o processo do animal que ele faz o arado, que o animal ele passa pelo campo, tudo isso vem da terra. Então também são testemunhas nesse ponto. Tá? Alguma vez a mesma mudou a sua maneira de ser? A terra sempre serviu para tal. Alguma vez você já semeou nela e ela não cresceu? Ou você já semeou trigo e brotou cevada? Não, né? Ela segue a tua ordem. Se você botar cevada, vai nascer cevada. Trigo, trigo. O céu e a terra não foram criados para receber recompensa ou castigo. O céu e a terra eles não foram criados para isso. Se merecem, não recebem a recompensa. Se transgridem, não recebem o castigo. Eles estão isentos. E ainda assim, eles nunca mudaram seus caminhos, ou seja, eles permanecem do mesmo jeito. Eles não têm recompensa nem maldição, mas eles permanecem do mesmo jeito. Eles vivem sem essa questão da recompensa ou da maldição. Então, vocês que recebem recompensa, se tiverem mérito, eles são punidos se pecarem, quanto mais vocês devem cumprir a Torá nesse ponto. Ou seja, vocês que se andam direito, recebem recompensa, se vocês fazem o que é errado, vocês são punidos, quanto mais vocês ainda devem cumprir esses mandamentos. A interpretação muito interessante de Rashi sobre o que é essa testemunha. Tá? Continuando aqui, ó. Né? Então Moshe fala: então vocês e seus filhos viverão se vocês cumprirem as bênçãos, né? E não a maldição. Versículo 20. Para amar Hashem, seu Deus, escutar sua voz e se ligar a ele, pois ele é a sua vida e a extensão dos seus dias, para que você viva na terra que Deus jurou aos seus pais, Abraham, Isaac e Jacob, dar a eles. Mais um passo interessante aqui, né? Para amar a Hashem, seu Deus, e escutar a sua voz, andar nos seus caminhos, cumprir os seus mandamentos, é a verdadeira forma de amar a Deus. E olha só que interessante, fala assim: e se ligar a ele, pois ele é a sua vida e a extensão dos seus dias. A única maneira de nós andarmos e ficarmos ligados a Deus é cumprir os seus mandamentos, nada mais fora isso. Só assim podemos servir a Deus, agradar a Deus. Já falei aqui, Deus está totalmente fora totalmente da lógica humana, dos conceitos humanos. Deus não se ira, Deus não é amor, Deus está acima. Esse termo que a Torá usa é para nós entendermos. Tá? Pensa comigo aqui como seria ilógico a ira de Deus num conceito humano. Só para nós refletirmos.
Imagine você, que você, ser humano, você age conforme o seu estado de espírito. Tá? Muitas das vezes, se você está bem, você vai e faz algo ali, né, contente. Vai lá, ajuda. Se você está chateado, se você ainda faz aquela coisa, você faz mais de mau grado. Você não faz aquilo com entusiasmo. Imagine se Deus ele tivesse esses atributos humanos. Por que cairia na contradição? Simples e objetivo. Deus ele sabe toda a história da humanidade. Desde o passado, presente e futuro. Na verdade, esses conceitos de passado, presente e futuro não se aplicam a Deus, porque Deus criou tais conceitos. Então, Deus ele está sobre a eternidade. Para Deus, o passado é o mesmo, o presente e o futuro é o mesmo. Então, ele sabe todo o processo e no que vai dar toda a história da humanidade. Tá? Aí você imagine se Deus, sabendo tudo, quais são as nossas escolhas. Olha que profundo. Como é que Deus propõe para nós bênção e maldições, se ele já sabe o que nós iremos escolher? Não é o nosso livre-arbítrio que Deus nos deu? Então, antes de eu entrar no segundo ponto, eu vou explicar para vocês aqui. Então, se Deus ele sabe o futuro do Amaury, que o Amaury ou vai continuar nos caminhos dele, ou vai se desviar, por que ele vem e fica irado comigo? Se ele já sabe disso. Você está entendendo que a lógica humana não se aplica a Deus? Então, todo esse conceito, Deus ama, Deus não ama, são conceitos humanos. Não se aplicam a Deus. Se Deus trabalhasse conosco, Deus estivesse sentado lá no trono dele, como muitas religiões pensam, como o Senhor, tal tudo que está lá com raiva ou que está com bondade, e trabalhar sobre isso, o mundo não existiria. Simples assim. Mas Deus não. Mas, Amaury, tá, como é que pode Deus ser onisciente, conhecer todas as coisas e pedir para nós escolher se ele já sabe o que nós vamos escolher? Como é que ele fala para escolher entre bênção e maldição? Um exemplo bem simples. Suponhamos que exista um homem que ele consiga saber o futuro de um outro ser humano. Ele sabe o futuro. O fato dessa pessoa saber o futuro do Amaury, no caso aqui como exemplo, não muda o fato dele intervir nas minhas escolhas antigas para mim chegar sobre aquele resultado. Entendeu? Ele simplesmente sabe, mas o que eu vou fazer lá, que ele sabe que eu vou fazer, eu ainda vou escolher e vou fazer até chegar no resultado. O futuro que ele sabe é conforme nas minhas escolhas. Isso não altera o passado para mim chegar ao futuro. É mais ou menos isso com Deus. Deus sabe das nossas escolhas, sabe, porém não interfere nas nossas escolhas do dia de hoje. Tá? Poderia dar outros exemplos aqui, mas vamos não focar nesse aqui, porque eu creio que ficou bem claro que o fato de você saber o futuro de alguém não impede nas escolhas deles no passado até chegar lá. Apenas te dá a entender quais seriam as escolhas que ele faria. Tá? Só um comentário de Ash aqui para nós terminarmos essa última parte. Diz assim, ó. Ash fala, né? Escolha a vida. Eu os instruo para escolher a porção da vida. Aí ele dá um exemplo. De um homem que diz para seu filho: escolha para si uma porção boa da minha propriedade. Chega um pai e fala assim: eu tenho toda essa propriedade, escolha uma porção boa dessa propriedade. Em seguida, lhe ordena para que pegue a melhor parte, dizendo-lhe: esta é a parte que você deve escolher para si. Ou seja, tá vendo essa parte aqui? Escolha essa aqui porque essa aqui é a melhor. É isso que Deus está falando aqui, num nível literal. Essa é a melhor parte. Escolha a vida. Tá? Sobre isso o versículo diz: Deus é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu guias o meu destino, como diz o salmista, né, no capítulo 16, versículo 5. Ou seja, tu colocaste a minha mão sobre um bom quinhão e disseste: pegue isso para você. Você vê como que Deus ele trabalha com o ser humano? Só mostrando mais ou menos assim como Deus trabalha com o ser humano. Deus já falou: esse aqui é o melhor. Ó, tá aqui o bem e o mal, tá? Mas escolha o bem, é melhor. Porque eu sei que Deus sabe. Meus amigos, agora nós vamos entrar aqui juntamente na próxima paraxá, que é de Vailer, tá?
Então, como eu disse, são duas porções juntas, só que ela é bem curtinha, tá? Nós temos aqui basicamente mais 6 versículos. Vou tentar não me estender muito, tá? E o versículo 1 do capítulo 31 aqui, do livro de Deuteronômio, fala assim: Vai ler Moshe, vai daber et hadevarim, haele el kol Israel, né? Ou seja, andou Moisés, né? Vai ler Moshe, vai daber, andou Moisés e falou todas essas coisas a eles, a quem? Al kol Israel, para todo o povo de Israel, tá? Tradução aqui literal e livre, né? A parte livre seria Moisés falou, Moisés andou e falou todas essas palavras, né? Todas essas coisas ao povo de Israel. Seria a tradução mais livre em português. Literal é como eu traduzi aqui, passo palavra por palavra, tá? Então Moisés ele andou. Aí você pode parar assim e pensar, tá, mas Moisés andou e falou todas as palavras ao povo de Israel? Como assim Moisés andou? Nossa, existem tantas explicações só sobre essa questão de Moisés andou aqui que vocês não têm ideia. Existe comentário de Irambã, existe de Bartenura, existe comentário aqui do Kilakar, existe tantos comentários, tá? Mas vamos ficar aqui no literal, tá? Rashi ele fala assim, ó: poderia-se cogitar que o vigor de Moisés havia diminuído e por isso ele não poderia mais ir ou vir. Então, se a pessoa pensar assim, né, que o vigor de Moisés havia acabado, por quê? Eu não li o versículo aqui, acabei lendo um comentário de Rashi. Mas vamos lá. Então, nós sabemos que Moisés ele andou e foi e falou as seguintes palavras a todo Israel. Ele lhes disse: hoje eu estou com 120 anos de idade e eu não posso mais ir e vir. E Deus me disse: você não atravessará este Jordão. Então, é esse o passuco que Rashi está comentando. Então, você pode pensar que Moisés está velho e está cansado. Por isso ele já não pode, está com 120 anos. Só que não é essa a questão, porque nós já ouvimos isso aqui, Rashi comenta. A Torá, no entanto, declara a respeito de Moshe: seu olho não obscureceu, nem sua face enrugou, tá? Isso aqui está lá um pouquinho mais na frente, no capítulo 34, ainda do nosso livro de Deuteronômio. Nós chegar lá, nós vamos ver, tá? Então, qual é o significado de eu não posso mais? Significa que não lhe era mais permitido, porque a liderança lhe havia sido retirada e concedida de Yoshua. Na verdade, o próprio versículo já fala: eu não posso mais ir e vir, o que? Deus me diz: você não atravessará esse Jordão, eu não posso mais ir. Só que como eu falei, existem várias explicações sobre essa questão de Moisés andou e porque Moisés não poderia mais ir e vir, tá? Um dos comentários aqui é que diz assim que Moshe, depois que ele terminou de falar todas as outras palavras de bênção e maldição, que ele havia falado ali junto com a família de Levi, que nós já falamos também sobre esse versículo, que o povo de Israel chegou e falou, por que a Torá vai ser dada aos levitas, tá? Só puxar pela memória. Ou seja, ele fala assim que na verdade Moisés andou e foi de tribo em tribo. Por isso que fala assim, essas palavras, al kol Israel, né? A todo Israel. Então ele foi de tenda em tenda de cada uma das 12 tribos e falou essas palavras. Que a partir de agora eu estou com 120 anos e eu já não posso mais ir e nem vir. Tá? Só que não era o caso de cansaço. Tá? Existe um comentário aqui que diz que, na verdade, Moisés, depois do pecado lá, do erro que ele fez em bater na rocha, uma pessoa, é interessante você analisar esse contexto, porque você fala, a pessoa quando ela começa a ficar um pouco mais velha, ela tende a ficar um pouco mais, o termo que os outros, rabugenta, a pessoa. Então, quando Moisés bateu na pedra, em vez de ele ter falado como da primeira vez, você já vê que o Moisés ele já estava numa idade avançada, ele já estava perdendo, né, a paciência. Todo aquele amor que ele tinha ali por Israel permanecia, porém ele já estava ficando sem paciência. E acabou ali, né, como o próprio pastor que diz lá, ele acabou não santificando o nome de Deus. Então esse é um dos comentários, fala assim que ele já não teria mais capacidade de levar o povo a terra de Canaã, lutar e ver as rebeldias do povo. Já um outro comentário fala que não, que na verdade Moisés, ele simplesmente, Deus falou, você não vai entrar e ponto, acabou. Com o próprio pastor que diz aqui, que não era nada demais, que Deus falou que ele não ia entrar. Por quê? Porque na verdade ele passou a liderança para Yehoshua, tá?
Para quem? Para Josué. Então, se ele já havia passado, ele pegou parte daquele espírito e deu para Josué. Então, ele já não teria toda, né, aquela disposição que ele tinha antes para adentrar com o povo. Tá? São vários comentários que eu falei, eu não vou pegar todos aqui. E o próprio pastor que continua assim, ó. Versículo 3. Será Hashem seu Deus quem os levará através do Jordão? Deus. Ele destruirá as nações diante de você para que tome posse deles. E Yehoshua, quem atravessará vocês conforme Deus diz. Ou seja, o próprio Josué que vai com vocês. Tá? Tem um comentário de Irache também que ele fala assim, né? Quando diz assim, hoje eu estou. Ou seja, hoje é o dia exato em que meus dias e meus anos se completam. Neste dia eu nasci e nesse dia eu irei falecer, tá? Isso aqui está no Tratado de Rosh Hashanah 11, tá? Mais um comentário aqui mais literal do Irache, por que Moisés fala? Ou seja, os anos de vida dele já se completaram, 120 anos. Então ele não poderia mais continuar. Outra interpretação, já não posso mais tratar dos assuntos de Torá. Isso nos ensina que os canais de transmissão e as fontes da sabedoria foram fechadas para Moshe naquele dia, pois chegara a hora de Yehoshua tornar-se o mestre do povo. Tratado de Sotá, no capítulo 13, na página 13b, tá? Do Talmud, só você dar uma lida lá dentro desse comentário, tá? Então, esses aqui são um dos comentários que tem só sobre esse assunto aqui. Então, como ele passou para Yehoshua, ele já não teria todo, né, o conhecimento da Torá, foi dividido, tá bom? Versículo 4 diz assim, só mais 3 versículos. Deus fará a eles o que ele fez aos reis amoritas, Sihon, Og e as suas terras quando ele os destruiu. Deus os colocará em suas mãos e vocês agirão com eles de acordo com os mandamentos que eu os instituí a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo ou desanimem por causa deles, pois Hashem, o seu Deus, é quem irá com vocês. E ele quem? Deus, não deixará você fraquejar, nem o desamparará. E aqui nós terminamos essa porção, tá? A nossa quarta porção aqui. Amigos, tem tanto assunto aqui que eu queria comentar com vocês, tantos comentários, tá? Só que eu queria fechar com vocês aqui dentro de um comentário da Hassidut, tá? Porque nós estamos vendo aqui que Moshe está com 120 anos, ele já deixou bem claro que a jornada dele termina ali, e que agora Deus vai adentrar com o povo judeu na terra de Canaã, na terra de Eretz Israel, futuramente, através de Yehoshua. Aí a Hassidut nos pergunta assim, mas porventura, não seria, vou usar uma linguagem que nós conhecemos, não seria um downgrade hoje, Moisés para Josué? Sabe, todo o conhecimento, Deus falava com Moisés ali face a face, como falava com um amigo, agora vai Yehoshua. Qual que seria, né, você fala assim, como seria então ali o comportamento do povo ao ver isso? Falar, nossa, Moisés vai ficar aqui, não vai nos levar, não foi ele que nos tirou, não disse que nos levar, agora ele vai ficar por aqui? E vai passar para Yehoshua, mas Yehoshua não é Moisés. Tanto que os nossos comentaristas falam que, na verdade, né, Moisés era como o sol e Josué era como a lua. Ou seja, a lua ela recebe a luz do sol. Então, seria algo diferente. Só que a Hassidut ela nos ensina uma coisa muito interessante, que ela vai totalmente contra esse ponto de vista. Por quê? Porque, na verdade, o que importa são os nossos atos, são as nossas atitudes. Nós não devemos esperar por milagres, pois os milagres eles revelam o quê? O espiritual, a força do oculto no nosso mundo. E o nosso dever aqui como ser humano, nós já falamos tudo isso, é que nós batalhamos as batalhas, que nós vemos através do nosso esforço trazer esse mundo para completá-lo, fazer ele o quê? De uma morada para Deus. Tá? Então a Hassidut ela tem essa visão justamente que agora que Moshe saiu, o Moshe que abriu o mar, o Moshe que fez chover o maná, o Moshe que trouxe a carne, o Moshe que fez ali a terra abrir, engolir Datã, Virã e Corá, Moshe ali que enfrentou Og. Esse Moshe que fez todos esses milagres desde lá do Egito, com todas as 10 macotes ali, as 10 pragas.
Agora quem iria adentrar com eles era Yehoshua, que era um guerreiro. Então, nós devemos, através dos nossos esforços, não mudamos ao fato de que Deus fala assim, que Deus ele entraria com o povo judeu na terra. E que ele não deixaria você fraquejar, ou seja, eu vou ajudar para vocês, que vocês não fraquejem, que vocês desanimem. Pois ainda há uma porção do Espírito que estava em Moshe, está em Yehoshua. Agora eles vão estar, tanto que vocês vão ver que a conquista da terra de Canaã, de Israel, é através das lutas de Josué com o povo. Isso é muito importante na nossa vida. Nós entendemos que nós não podemos ficar na dependência de milagres. Que, na verdade, o que nós possamos fazer, nós fazemos. Tá, meus amigos? Essa é a mensagem que eu deixo para você, para mim, para nós, hoje aqui. Que nós viemos a fazer a nossa parte. Moshe fez a parte dele, agora entra Yehoshua. E Yehoshua não é menor do que Moisés. Yehoshua ele tem um outro processo para fazer com Israel. Conquistar a terra através ali do esforço. Tá bom, meus amigos? Essa é a mensagem que eu deixo para nós aqui no dia de hoje. Meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham. Você que é novo, se inscreva, deixa o like, compartilhe esse conteúdo. Nos ajude a crescer, tá? Que Mashiach se revele ainda hoje. Construa o Serbet Amikdash. Que seja hoje, brevemente. Amém, amém. No demais, meus amigos, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e Parnassá, sustento na sua vida, é o que eu desejo do fundo do meu coração para você e para todos nós no dia de hoje. No demais, meus amigos, fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui com a quinta parte dessa paraxá, tá? Tem uns assuntos aqui que eu já comentei, só que vai ser bem mais explícito aqui na própria Torá. Eu espero que nós conseguimos concluir essa porção com esse entendimento do que Moisés vai falar e o que está acontecendo hoje, tá? Que está muito claro nessa porção dessa paraxá de Nitzavi e Vailé. No demais, meus amigos, fiquem com Deus. Todarabá, muito obrigado. E Lehi Traot. Até a próxima. Tchau, tchau.